Bom dia, Brasil. Sim, eu tô com a cara de sono porque eu acabei de acordar. E eu não sei o que aconteceu, eu não sei se eu caí na bolha bolsonarista, eu não sei o que tá acontecendo nessa internet da vida. É culpa do Elon Musk. Mentira. Culpa de todos os donos de empresas de redes sociais que estão querendo dominar a nossa cultura, comandar a nossa vida. Enfim, fiquem atentos a essas matérias aí que estão falando sobre as redes sociais, tá? Muita coisa tá rolando, isso é bem importante vocês saberem. Mas eu acho que eu caí na bolha bolsonarista, e aí começou a aparecer um monte de publicações, assim, defendendo a ditadura militar. É claro que eu não vou expor essas publicações aqui, porque são pessoas comuns que estão fazendo, né? Se eu sou uma pessoa pública, eu poderia expor, mas como são pessoas comuns, eu quero evitar processos. Não sei nem se eles estão usando foto deles, o que pode acabar gerando uma revolta contra pessoas que não têm nem algum sentido ali com aquela situação. Mas enfim, eu caí nessa bolha bolsonarista agora, pelo jeito, né? Essa bolha pró-ditadura, né? Aquela galera que fala, nossa, a ditadura tem que voltar. E aí eu resolvi trazer dois casos aqui que eu conheço, que eu entendo um pouquinho mais, que são mais pessoais, na verdade. Que é um caso que aconteceu com a minha avó e um caso que aconteceu com a mãe da minha professora. E aí, tipo, ela contou isso pra gente na sala de aula. Esse caso marcou muito pra mim, porque foi até um dos motivos pra eu gostar de estudar ditadura. Eu tenho certa afinidade com a ditadura militar, não porque eu apoio, mas porque eu fiz um TCC sobre a ditadura militar. Eu fiz um TCC chamado Jornalismo LGBT rompendo a censura da ditadura militar. Se você quiser saber mais sobre ele, tá aqui no card, ou você pode pesquisar ditadura militar, LGBT e lá do PAN no YouTube, que vai aparecer meus vídeos pra você contando sobre esse assunto. E aí, primeiro eu vou falar sobre a minha avó. A minha avó, ela era uma pessoa que ela era muito baladeira. Ela gostava de sair, de beber, de curtir. E ela fazia isso, tipo, com certa frequência. E, enfim, ela tava na liberdade dela, ela trabalhava pra caramba. Às vezes, tipo, na época ainda que desemprego era foda, era difícil você cuidar dos seus filhos. Não tinha muito acesso à saúde, porque era uma ditadura, né? Você não tinha muito acesso a nada, praticamente. Ela resolveu sair uma vez pra dar um rolê, pra ir pra um bar, beber e dançar, né? Que ela gostava muito de dançar. Tem até um vídeo aqui da minha mãe que ela fala sobre como a minha avó, quando ela era criança, ela dançava e cantava nos trens e metrôs de São Paulo pra conseguir sustento ali, pra ajudar a tia dela que cuidava dela e do irmão. Ou então pra conseguir ir pra escola, porque ela não tinha dinheiro pra pagar passagem. Então ela ficava na frente dos metrôs e trens pra cantar. E se ela conseguir o dinheiro da passagem, ela conseguiria ir pra escola. É uma história que é bem forte, assim, ao meu ver, mas enfim, vai de você achar se é forte ou não. Mas ela tava voltando do bar, e aí, quando ela tava voltando, ela foi presa. Ela foi presa porque, segundo os ditadores, os militares, no caso, que estavam ali cumprindo ordens dos ditadores, ela foi presa porque ela estava cometendo crime de vadiagem. O que era o crime de vadiagem? Crime de vadiagem era você estar nas ruas, independente de você estar andando, de você estar, sei lá, na frente da sua casa, sentado, conversando, independente de você estar existindo na rua, você era preso por crime de vadiagem. Crime de vadiagem era a partir das 10 horas, era o toque de recolher dele. Mas assim, acontecia muito de você ser preso antes disso, se você, por exemplo, estivesse fazendo algum rolê público. Tipo, você tá com seus amigos na Augusta, na Praça Roosevelt, bebendo, conversando, você era preso, porque era crime de vadiagem. Então, minha avó foi presa por estar andando na rua e por ter saído pra dançar. Então, se você de fato apoia a ditadura, você tem que começar a agir como era na ditadura. Eu acho que você deve agir como era o cidadão na ditadura. Primeiro, não pode sair mais depois das 10 e nem voltar para casa depois das 10. Tinha gente que trabalhava, que tinha que voltar antes, eles tinham que ter toda uma documentação para comprovar que eles estavam trabalhando, que aquele era de fato o horário deles. Porque senão você seria preso também. Seria considerado um criminoso se você não tivesse essa documentação. Se você é freelancer, se você trabalha como autônomo, se você trabalha qualquer coisa desse tipo, não pode trabalhar até as 10, nem voltar para casa até as 10. Tem que estar 10 horas em ponto, antes das 10 horas em ponto em casa, porque às vezes eles começavam essas batidas antes das 10 horas. Então, tipo, minha avó foi presa, ela passou a noite na cadeia e foi liberta de manhã, só porque ela saiu pra dançar. Não pode dançar, não pode dar rolê. Se você faz esse rolê de madrugada, não pode. Baladinha sertaneja heterotop, não pode porque eu já fui e vai até de manhã. Então, ó, não pode.
E outro caso também que eu achei bem emblemático, e esse eu achei até mais pesado, porque realmente rolou uma tortura, não foi uma tortura no nível que a gente vê assim no... Não, na verdade foi sim, foi sim. Eu não lembro exatamente quais foram as torturas, mas duas me marcaram bastante, e eu vou comentar pra vocês. No caso, esse aqui é o caso da mãe da minha professora, a minha ex-professora. No caso, ela veio a falecer alguns anos atrás e ela foi uma professora muito importante pra mim. Se não fosse por ela, eu não teria esse amor por estudar a história brasileira, principalmente a ditadura, porque foi um momento muito marcante no Brasil, que foi extremamente péssimo para o Brasil, né, em muitos sentidos, mas que eles usaram uma estratégia de marketing tão boa que as pessoas acreditam até hoje que foi bom, uns otários aí acreditam até hoje que foi bom. E ela tem marcas na nossa sociedade até hoje. Tem muita coisa que só acontece na política, esse negócio dos militares acharem que eles são donos do Brasil, tudo isso é resultado da ditadura militar, porque eles foi dado a eles ali uma autonomia que eles nunca deveriam ter tido, porque militar é funcionário, eles têm que trabalhar pra gente, eles não podem ficar atacando a gente. Esse negócio de sair prendendo gente na favela porque tá com um pouquinho de maconha, isso aí não pode acontecer. Isso daí é coisa de quem tá abusando de autoridade. Só que os militares foram ensinados desde o começo. Eles têm todo o direito de abusar da autoridade porque eles são os militares, porque eles são armados, porque eles são treinados pra isso. Mas não tem nada a ver, cara. Vocês são funcionários, velho. Vocês têm que trabalhar pra gente. É só isso. O trabalho de vocês é pintar meio fio. Enfim, deixa eu voltar aqui pro caso da mãe da minha professora. A mãe da minha professora, ela tava na Praça da Sé com uma amiga. Ali na Praça da Sé, tem uns cantinhos ali que é um parquezinho. Ela tava encostada ali em um daqueles cantos, conversando com uma amiga, enquanto elas estavam no horário de almoço do trabalho. E aí tava um monte de militar caminhando, assim, em duplas. Tinha muito isso, tinha muito desfile de militares pelo meio da cidade, porque era o método deles mostrarem para as pessoas que eles estavam ali, entendeu? Que o Brasil, ele era um lugar seguro. Isso aparecia muito em marketing internacional, sabe? O Brasil é seguro porque os militares estão por todos os lados, eles cuidam de você. Quando, na verdade, era pra fazer coisas como essa que eu vou falar agora. Ela tava conversando com uma amiga, elas viram esse desfile, e aí ela comentou, o Brasil tá perdido mesmo. Foi um comentário assim, bem besta. E aí um militar ouviu e ela foi presa. A amiga não foi presa porque... Ela não sei o que aconteceu, mas a amiga não foi presa, mas ela foi presa porque ela falou que o Brasil tava perdido quando ela viu um desfile de militares. Foi só isso. Ela foi presa, ela foi torturada, colocaram ratos na vagina dela. Houveram torturas físicas dela apanhar mesmo e assédios sexuais. E tudo isso aconteceu só porque ela falou: o Brasil tá perdido mesmo. E aí, eu venho aqui a você que, sei lá, vou conversar aqui agora com a bolha bolsonarista. A você que apoia o Bolsonaro, que você é totalmente contra esse governo que a gente tá agora, do Lula. Só pra levantar, a gente tá em 2023, pra quem tá assistindo esse vídeo depois, tá? Só porque você é totalmente contra o governo Lula, que pra você os últimos 4 anos foram a melhor época do Brasil, além da época da ditadura militar, porque você pensa isso, pensa comigo se você vai e publica na sua rede social, esse Lula é um ladrão, esse governo é horrível, é uma porcaria, eu odeio esse governo. E aí na mesma hora, tipo, depois de algum tempo, porque assim, a gente tá falando da ditadura quando não tinha acesso à internet. Quando não tinha acesso à internet, ouviu, era preso. Agora a gente tem monitoramento de internet. Imagina você publica isso no seu Twitter e, tipo, meia hora depois tem uma batida policial na sua casa, os militares te prendem porque você tá falando mal do governo Lula. Primeiro, isso seria uma ditadura. Segundo, você gostaria disso? Você apoiaria essa atitude? Pra você tá tudo bem você ser espancado, você ser muito mutilado também, porque eles tinham isso de cortar as pessoas até para elas pegarem doenças ali em meio aos ratos. Você gostaria você acharia justo você passar por todas essas torturas só por você falar contrário àquele governo? Você acha que as pessoas deveriam ter o direito de ser
deveriam ter o direito de não ter direitos, no caso, né? Porque vocês estão lutando pelo direito da ditadura. E automaticamente você estaria tirando os direitos das pessoas. Se você acha que tudo isso tá ok, você tá indo pelo caminho certo. Continua apoiando a ditadura, continua falando sobre isso. Mas você não pode criticar se algum governo de esquerda estiver no poder e resolver se apropriar dessa ditadura, porque convenhamos, a questão de uma ditadura não tem muito viés ideológico com a direita, né? Geralmente a direita tem muitos ditadores. Mas assim, qualquer pessoa mau caráter que entrar na esquerda e conseguir se aproveitar disso e acabar entrando no poder usando da tática da direita, da ditadura, também teria esse direito. Você acha que seria de boa você falar, critiquei o Lula fez uma besteira, eu odeio o Lula é péssimo. E aí você coloca uma coisa dessa e aí aparecem militares na sua casa, te prendem, te espancam, espancam sua família, muitas vezes eles torturavam a família na frente da pessoa, que era a pessoa pra ser a vítima ali do caso, depois torturavam a pessoa, sabe? Tipo, teve caso, eu não lembro agora o nome desse caso, mas é um caso que ficou bem famoso, que eles mataram a mãe, torturaram e botaram ela pra ser estuprada por vários militares na frente dos filhos dela. Tipo, botaram os filhos ali porque era pra ser uma tortura pior. Então, é nesse nível que a ditadura era. Toda vez que eu vejo alguém falando que quer a volta da ditadura, me bate uma revolta muito grande. Porque as pessoas não têm noção do que foi a ditadura. Eu acho muito que o Brasil deveria ter um museu nacional da ditadura em cada uma das cidades centrais do país. Porque é muito importante as pessoas terem noção do que aconteceu de verdade. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, a gente tem um museu até da Segunda Guerra Mundial, que é o Museu de. Não, é o Museu Judaico, alguma coisa assim. Eu não lembro agora, mas tem uma igreja judaica do lado desse museu. E você passa por vários corredores escuros, ambientalizados, para você entender como eram. Tratados os judeus, como eram as lojas dos judeus, como elas ficaram depois da durante a Segunda Guerra Mundial. Tem uma parte totalmente focada para você entender as torturas que os judeus sofriam, além, é claro, da falta de alimentação e tudo mais. E tem uma parte que, assim, para todo mundo não vai ser tão marcante, mas para mim foi. Tinha uma área que, assim, acho que era o chão, que era enorme, assim, tipo, o chão todo. Eram várias malas. Eram só malas. Malas de viagem. E aí, quando eu perguntei o que era aquilo, ele falou... O cara que tava instruindo... A moça que tava instruindo a gente, ela falou... Pera, só um instante. Ela explicou sobre o negócio lá e ela falou... Então, vamos às malas. Essas malas são de judeus. Todas essas malas aqui são de pessoas que viram a propaganda nazista dizendo que os campos de concentração eram um lugar de recreação, onde eles poderiam ter trabalho, onde eles poderiam ter uma vida digna finalmente, e eles acreditaram, pegaram aquelas malas, note que tem malas pequenas, que geralmente são com roupas de crianças e tudo mais, e foram buscando por ter uma esperança de estar num lugar melhor, porque as ruas não eram seguras, né? A gente tem um museu da Segunda Guerra Mundial que conta essa história, que dá um momento ali pra gente entender a partir das vítimas e não só a questão histórica. Porque eu falando aqui, nossa, porque os ditadores eram ruins, é muito seco. Precisa de pessoas depondo, pessoas falando o que eu passei na ditadura, né? Tipo, o que elas passaram. E tem muito disso, mas tem documentário, tem reportagem, mas a pergunta é, cadê os museus? Cadê os lugares onde vai ter mais acesso às pessoas? Cadê a excursão escolar que vai levar os adolescentes, as crianças que estão crescendo, os pré-adolescentes, para os museus para eles entenderem o que aconteceu na história do Brasil de fato? Isso não tem, é por isso que a gente tem essa gama de bolsonarista aí, essa gama de pessoas, jovens até, que apoiam esse tipo de coisa, que apoiam a ditadura, que apoiam a tortura, porque eles nem sabem o que é. Eles não sabem o que é experimentar a ditadura. Eu não sei o que é, e ainda bem que eu não sei, né? Eu nasci depois da ditadura. Mas ainda bem que eu não sei o que é ditadura. Eu não quero isso pra ninguém, eu não quero que ditaduras existam. É uma coisa... Cara, é uma coisa extremamente marcante, tá? É um assunto que é bem delicado. Mas se você apoia a ditadura, não pode sair de casa, tá? Não pode falar mal de governo, não pode falar mal de polícia, não pode falar mal de ninguém que esteja nesses cargos mais acima, tá? Você só pode, e olhe lá, né? Se você for uma minoria, você não pode nada, literalmente. Você só pode sair da sua casa pra trabalhar e voltar, e tem que voltar rápido, correndo.
Você não pode falar com pessoas na rua. Porque se você conversasse com alguém que fosse considerado um militante de esquerda, se você conversasse com alguém que fosse considerado um LGBT, mesmo que não fosse, mas que parecesse ser, que tinha muito disso, parece ser gayzinho, né? Tinha essas frases assim. Parece ser viado, coisa do tipo, era preso. Se você for afeminado, se for qualquer coisa assim do tipo, não sai de casa. Não sai de casa. Porque aí sim você vai estar apoiando a ditadura como ela realmente foi. Encarcerando, cerceando, acabando com qualquer tipo de liberdade que você possa um dia ter vindo ter. Tá? Se você tem alguma liberdade aí, sem falar na questão financeira também, porque a ditadura passava o rodo assim no dinheiro das pessoas. Mas, cara, não pode, não sai de casa. Fica aí. Se quer apoiar, apoia direito.